Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos um vídeo super especial com uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Paula, advogada especialista em cidadania portuguesa. Gente, a gente bateu um papo muito bacana com ela. Ela respondeu várias perguntas, falou sobre as principais possibilidades que você tem sobre a cidadania portuguesa, como fazer, enfim, tem vários assuntos muito importantes para você, de repente, que tem direito à cidadania portuguesa e não sabe por onde começar, ou de repente você que tem aí dúvida, mas será que eu tenho direito? Será que eu não tenho? Hoje você vai saber aí os principais pontos sobre cidadania portuguesa. A doutora Ana Paula, ela é um pouquinho tímida. Então, o que aconteceu? Ela preferiu gravar apenas o áudio, tá? Então, ela permitiu que eu deixasse a fotinha dela aqui, para vocês conhecerem, verem como que ela é. Vamos ter uma conversa em áudio para poder responder aí as suas dúvidas, tá bom? Eu vou aproveitar e vou deixar aqui o Instagram da doutora Ana Paula, tá? E se você tiver um interesse de entrar em contato com ela, de saber um pouquinho mais, de falar sobre o seu caso em específico, né? Porque a gente sabe que cidadania é uma coisa também muito pessoal, de repente você tem um caso que é um pouco mais específico, então pode variar, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, se você quiser bater um papinho com ela para poder explicar a sua situação, entre em contato com ela pelo Instagram e fala que veio aqui do Turismóloga pelo Mundo, tá bom? Então vamos aí ao bate-papo com a doutora Ana Paula. Então, pessoal, eu tô aqui com a doutora Ana Paula, que é advogada especialista em cidadania portuguesa. E hoje ela aceitou vir aqui conversar um pouquinho com a gente como que funciona de forma geral a retirada, né, o pedido da cidadania portuguesa. Então ela vai explicar mais ou menos quem tem direito, qual é o primeiro passo, o segundo passo, por onde começar, umas coisinhas assim que pode abrir um pouquinho mais a mente de vocês que por acaso tem um descendente ou tem a vontade de saber um pouquinho mais sobre a cidadania portuguesa, ela vai aqui responder. Eu também deixei um box lá no Instagram para as pessoas fazerem perguntas. Não recebi muitas perguntas, então acho que eu recebi. A doutora Ana Paula também vai responder, mas ela vai fazer uma introduçãozinha aqui do procedimento de forma geral, tá? Então vamos começar. Olá, doutora Ana Paula, tudo bem? Olá, tudo bem, Natália? Tudo bem, obrigada. Obrigada por ter aceitado aí participar e responder as dúvidas das pessoas. Ok, obrigada. Então vamos lá. Diz, como que funciona isso daí? Quem tem direito, quem não tem, por onde começar? O pessoal tá meio perdido aí, o que que faz? Tá bom, então vamos lá. A primeira grande confusão que as pessoas fazem tem o direito à cidadania ou à nacionalidade portuguesa? Sim ou não? Então, algumas pessoas confundem quando é caso de nacionalidade e quando é caso de visto. Tá? A primeira coisa que a pessoa precisa pensar eu tenho proximidade, eu tenho algum grau de parentesco muito forte, muito próximo com um cidadão português? Se não tem, se não é filho, se não é neto, ou se não está casado com um português ou uma portuguesa, então, geralmente é caso de visto. Okay. Você pode vir para Portugal e aí não é muito a minha área, eu não trabalho muito com visto. Eu trabalho mais com nacionalidade. Certo. Então, agora voltando para a minha área de nacionalidade, as situações mais comuns que aparecem para mim são filhos de portugueses, pessoas casadas com portugueses, seja portuguesa ou português, os netos de portugueses ou aqueles que já moram aqui há mais de 5 anos e também têm direito à nacionalidade portuguesa, que é a nacionalidade por residência. Então, eu vou selecionar por 4 tópicos. Certo. Aquelas situações mais comuns que tem, onde as pessoas podem pedir a nacionalidade portuguesa. Então, o primeiro tópico é a nacionalidade por ser filho de português ou de uma portuguesa. Ok. Tá? E neste caso, tanto faz. Pode ser ou o pai português ou a mãe portuguesa, desde que esse cidadão português tenha feito o registro de casamento, de nascimento desta criança, né, que hoje é um adulto. Okay. Uma coisa importante agora, no Brasil é registro e em Portugal é registro. Sim. Então, para não parecer que eu estou falando errado, sim. Tá? A gente pode falar registro, porque nós estamos falando com brasileiros, mas aqui em Portugal é registro. Ok, então esse pai português ou a mãe portuguesa precisam fazer o registro no Brasil, quando essa criança nasce, e aí esse documento, quando é trazido para cá,
é um dos documentos que serve de prova para requerer a nacionalidade portuguesa. Ok. Então, só se o português, a mãe ou o pai, registrou. Mas se for o caso da mãe ou do pai brasileiro ter registrado? Tem chance? Aí, nesse caso, qual é o grau de parentesco com o português? Eu sendo avós? Não, sendo pai. Mesmo sendo pai ou sendo mãe, mas não foi esse português que registrou. Ou não tem Não, tem que ser ou o pai português que registrou, ou a mãe portuguesa que registrou. Ok, mas isso que você quer dizer não no fato de ir no cartório, mas que registrou que tenha um nome no documento, é isso? Quando a pessoa pega uma certidão de nascimento, lá embaixo, na certidão, tem escrito assim, quem declarou o nascimento. Ok. Uhum. É ali que a gente vê quem é que fez o Certo. registro. Mas a minha pergunta é, se de repente não foi o português, o pai ou a mãe portuguesa que fez o registro, foi o pai ou a mãe brasileira, mesmo assim tem chance? Nunca me apareceu isso. Ai, não Nunca me apareceu. É. Pronto. Eu acredito que sim, porque o nome do pai está ali na certidão. Pronto, tá Mas bem. nunca me apareceu isso. Pronto. Mas. Como se fosse assim, a avó foi lá fazer o registro porque o pai podia estar trabalhando e não podia fazer o registro e a mãe estava na maternidade. Certo. É possível acontecer, mas sim, é possível pedir a nacionalidade, mas não me aconteceu até Sim, hoje. é aquela coisa, né? Tem situações muito específicas assim que acontece, que, por exemplo, tem alguns que são mais comuns que a doutora tem mais conhecimento porque já aparece muito. Tem outros que de repente já não é tão comum. Mas é possível, se o pai ou a mãe é portuguesa, é uma coisa Agora, se for um terceiro que vai fazer o registro dessa criança e o elo dessa criança com os portugueses seja pela mãe, aí é um pouquinho complicado, não sei se eu devo entrar nesse assunto aqui agora, porque aí não, sim, aí não vale a mãe portuguesa faça, esqueci agora o nome, mas ela precisa interceder e dizer, olha, eu sou a mãe portuguesa, Pronto, sim. embora eu não tenha feito o registro, eu sou a mãe desta criança. Pronto, isso já entra em um caso mais específicozinho, assim. Mas no geral, se é filho ou se é neto de português, tem a possibilidade. Se é neto ou filho, tem a possibilidade. Sim, são casos diferentes. Eu vou falar do neto depois. Tá bem. Por enquanto eu estou falando só do filho. Pronto, tá bem. Tá? Então, para começar, ele precisa ter essa certidão declarada pelo pai português ou pela mãe portuguesa. É muito importante que o nome do pai, o nome e o sobrenome, que o sobrenome é chamado de apelido, né? Esteja escrito com a grafia correta. Então, por exemplo, Moraes com I no Brasil e em Portugal Moraes, não tem tanto problema. Agora, se tiver uma diferença no sobrenome muito grande, isso tem que ser retificado no Brasil, no próprio cartório onde emitiu a certidão de nascimento, e isso vai envolver o juiz do registro civil, enfim, isso tudo tem que ser feito lá no Brasil, antes de pedir a nacionalidade portuguesa. Pronto, tá bem. Tá bem? Com relação a esse tipo de processo, é importante dizer também que o filho ou filha, né, de um português ou uma portuguesa pode pedir a nacionalidade portuguesa mesmo se o pai ou a mãe já tiver falecido. Certo. Tá? E com relação ao trâmite, ele ocorre aqui em Portugal, depende do local, não é tudo em Lisboa. É um processo que dura mais ou menos 7 ou 8 meses. Tem que pagar uma taxa, não é gratuito, salvo para os menores de 18 anos. A taxa hoje é de 175 euros. Bom, as pessoas têm muita pressa, mas não existe jeitinho em Portugal. Não, jeitinho brasileiro não existe aqui, exatamente. Não existe essa, eu tenho urgência porque eu tenho que viajar. Tem que ser só nos casos muito específicos, bem comprovados, é que pode pedir urgência. Tirando isso, não tem como pular a ordem de entrada dos processos. Eles são seguidos à risca. Claro. Bem? Bom, o segundo tópico, netos portugueses. Então, os netos portugueses têm direito à nacionalidade. Entretanto, a lei foi alterada em 2017, em julho de 2017, e passou a exigir que os netos portugueses comprovem que têm vínculos efetivos com Portugal. Certo. Esses vínculos efetivos geraram muitas dúvidas, mas basicamente vínculos com a cultura e com o território português. Então, é preciso que a pessoa tenha vindo aqui, que tenha construído uma relação
país, que goste de vir aqui nas festas folclóricas que eles têm, nas festas de julho ou festas de junho, que venha com regularidade, no mínimo 3 ou 4 vezes, em toda a vida. Né? Não basta vir uma vez. Que tenha, por exemplo, o NIF, que é o CPF da gente no Brasil, que tenha, de repente, o número de utente, que é, digamos, o número do SUS no Brasil. Então, esse vínculo precisa ser comprovado no processo. Não adianta juntar fotos, olha, eu tenho amigos em Portugal. Não, fotos não adianta, amigos, relações pessoais, não adianta dizer que é amigo do diplomata. Sim, tem que ser mesmo um vínculo com o país. Por exemplo, se tiver algum parente que seja português, uma carta desse parente serviria, por exemplo? Não. Tem que realmente ele, pessoalmente, ter uma relação efetiva mesmo, profunda mesmo com o país. E se, por exemplo, no Brasil, a pessoa está registrada naqueles centros portugueses, eu não lembro agora o nome, mas tem muito aqueles lugares que é português, isso também serviria, por exemplo? Há uma, digamos assim, considera-se que se eu trouxer um documento onde a pessoa tenha esse vínculo com essa associação cultural, digamos assim, por mais de 5 anos, seja uma associação reconhecida aqui em Portugal, ela pode servir de prova, mas ela não pode ser a única. A única, não é suficiente. Entendi. O máximo que tiver, melhor. Ok, então se tiver... Quanto mais tiver, melhor. Tiver vindo para Portugal algumas vezes, então juntar passagem aérea, por exemplo. Carimbo. Entendi. Tudo é muito útil. Tá certo. Isso só pro neto, pro filho não é necessário. Pro filho não é necessário. Ok. Não. Tá? Com relação ao terceiro tópico, que é a nacionalidade por casamento, neste caso, todas as pessoas casadas com um português há mais de 3 anos têm direito à nacionalidade portuguesa. Entretanto, é preciso que também prove ter vínculos com Portugal. Ok. Então, eu posso dar, por exemplo, o meu caso. Certo. Tá? O meu marido é filho de português, já falecido. Ele pediu a nacionalidade dele sem nunca ter vindo a Portugal. Tá? Porque pode acontecer isso. Eu esqueci de explicar. A pessoa pode estar lá no Brasil e se tornar português, ele recebe a certidão dele, desde que requeira. Então, ele fez o pedido, a advogada fez a nacionalidade dele, fez a nacionalidade do meu filho. E quando chegou a minha vez, eu já estava casada há mais de 11 anos com ele, e ela falou assim, olha, é melhor a doutora Ana primeiro vir morar em Portugal, ficar aqui pelo menos 1 ano, e aí sim ela pode pedir a nacionalidade. Porque é um tipo de processo que eles não querem dar assim, a nacionalidade para a esposa ou para o marido de um cidadão português só pelo casamento. Entendi. Querem que a pessoa queira viver em Portugal, que tenha vínculos com Portugal. Não só eu tenho um marido português, um filho português, mas é preciso que eu tenha uma relação efetiva com o país. É quase parecido com o neto, mas não chega a tanto. Ok. Então, se por exemplo a pessoa veio para Portugal e aqui conheceu o português, por exemplo, e já mora aqui há 3 anos, já fica mais fácil, porque já mora há 3 anos e é casado com um português. Mas no caso de ser um brasileiro, dupla nacionalidade, um brasileiro que também é português, mas que nunca veio para Portugal, nesse caso o esposo ou a esposa, seria melhor primeiro vir para Portugal, ter um vínculo para depois fazer o pedido. Exato. Tem muitos casos, por exemplo, de comunidades portuguesas, por exemplo, na Argentina. Tá? São portugueses que foram para lá quando crianças e formaram família lá, têm filhos e fizeram a nacionalidade dos filhos, e quando pedem a nacionalidade da esposa, é recusado. E aí a pessoa fica, mas como? Meu marido é português, meu filho é português, quer mais vínculos que isso. Às vezes até fez um curso de português, mas não é o suficiente. Eles querem que tenha realmente vínculo com o território português. Tá certo. Tá? Neste tópico do casamento, é importante falar que às vezes um casal vive 10, 12, 20 anos juntos no Brasil, digamos, e vive em união estável, mas não tem um registro dessa união estável. Então, para Portugal, essa união não existe. Então é preciso oficializar essa união antes, né? Ok. Para poder solicitar a nacionalidade aqui.
Certo. Então tem que ser realmente casado no papel, no mínimo 3 anos, para poder solicitar. Tem que ser mesmo no papel. Ou com uma união de facto, que é chamada de união estável no Brasil, Ok. desde que reconhecida também pelo juiz no Brasil. Tá bem? Com relação à residência, é o meu quarto tópico. Ou seja, quem mora em Portugal legalmente por mais de 5 anos também tem direito à nacionalidade portuguesa. Tá? Neste caso, a pessoa precisa ter aquele cartão de autorização. O título de residência é válido. Que está em situação legal no país. Então, juntando 5 anos de residência legal, ela tem direito à nacionalidade. Uma questão aqui que eu acho interessante, que de vez em quando chega para mim é, eu estou grávida. Se eu tiver meu filho em Portugal agora, eu posso pedir a nacionalidade portuguesa do meu filho? Não, não pode. Esse filho vai nascer aqui em Portugal, sim, vai nascer, mas ele vai ter a nacionalidade do pai e da mãe. Sim, é diferente. Tá? É diferente. A não ser que este pai ou a mãe estejam aqui há pelo menos 2 anos em situação legal. Ok. Tá? Porque é uma modificação recente na lei, e aí, neste caso, sim, pode pedir a nacionalidade para o filho vai ter a nacionalidade dos pais e a nacionalidade portuguesa. E os pais só poderão, de qualquer maneira, ter a nacionalidade depois dos 5 anos. O filho é português, mas os pais só depois de 5 anos. Pronto, exato. tá certo. O filho vai ser português antes. Ok. Exatamente. Ok. Tá Pronto, bem? tá bem. Acho que consegui falar tudo. Eu Sim. poderia até falar mais, mas fico preocupada com o tempo. Sim, Não, mas deu pra gente entender, assim, resumindo tudo. Existem 4 possibilidades, né, de você tirar a sua nacionalidade, sendo filho, sendo neto. Essas 4 são as principais. As principais. Tem mais. Sim, mas as principais, né? Neto, filho, casado com um português ou uma portuguesa, ou residindo em Portugal por mais de 5 anos. Sendo que, mesmo assim, cada caso é um caso específico em termos de documentação. Então, isso precisa ser analisado por uma pessoa... Ok, tem muita gente que faz isso sozinho, mas leva muito mais tempo, tem muito mais riscos de ser negado por uma coisa ou outra. Então, por isso que, às vezes, ter alguém... De mandar um documento com o nome errado, Exatamente. ou não manda um documento correto, Exatamente. ou manda um documento com um prazo, uma certidão já feita, sei lá, 5, 6 anos, para poder economizar, né? Tem de tudo. Pois, aí imagina, você vai lá, espera, demora aquele tempo inteiro, quase 1 ano, aí depois é indeferido porque faltou alguma coisa. Aí é chato, né? Então, assim, o ideal mesmo é procurar alguém que realmente saiba, que entenda, para poder te auxiliar, para entregar toda a documentação correta, para ser muito mais fácil de ser aprovado. Então, doutora Ana Paula, eu tenho aqui 2 perguntinhas que me fizeram lá no Instagram. Vou fazer rapidamente para ver o que você pode dizer. Eu sei que tem algumas coisas que são muito específicas, é preciso realmente entrar profundamente na história, conhecer a pessoa e fazer algumas perguntas, porque algumas perguntas é realmente impossível responder com detalhes, porque se ela não viu os documentos, se ela não sabe a situação, fica meio difícil, né? Mas vamos lá. A primeira foi da Mariana Endrizi, que ela diz: os sobrenomes ficam os mesmos do Brasil? Pode mudar a ordem, tirar, colocar? Como que fica isso? É a Mariana, né? Isso. Não, Mariana, o nome e os sobrenomes ficam iguais ao do Brasil. Não mudam a ordem, não mudam nada. Ok. Tá? Fica tudo como está. No caso, por exemplo, só se for o caso do nome, como você falou, né? Que tá de uma maneira no Brasil e tá em outra em Portugal. Pode acontecer ter que fazer a troca no Brasil, no cartório do Brasil, e ficar com o nome original português. O que pode acontecer é isso. Tem que fazer retificação antes lá no Brasil, e aí depois é que pode pedir a nacionalidade. Ok. E a outra pergunta é da Aninha Bapet. Diz: minha mãe portuguesa, meu pai descendente, o consulado fala que faço pelo meu pai que me registrou. Eu acho que essa entra naquela questão que você disse, né? Se ela tem a mãe portuguesa, mas o pai é descendente, eu não entendi muito bem aqui. O pai é descendente, mas ainda não é português, né? Filho, neto, precisaram saber. Mas tendo a mãe portuguesa, mas ela disse que o pai registrou, né? Sim. Se a mãe for casada com o pai dela, também pode pedir a nacionalidade. Pronto, porque eles são casados, então, de qualquer maneira, a mãe é portuguesa. Por um ou por outro, ela vai conseguir a nacionalidade. Eu precisava entender, o pai dela é descendente, deve ser o avô dela é português. O fato do avô, isso acontece muito também, assim. Doutora Ana, meu pai é português, o meu avô é português, logo meu pai é português. Não é. Ele não requereu, ele não é português. Exatamente. Não existe nacionalidade automática, ele tem que pedir. Sim. E depois
de ser concedida, aí sim. Agora, no caso dela, deixa eu pensar, a mãe é portuguesa, mas o pai que registrou. Mas o pai que registrou. Ok, se a mãe é casada com o pai, pode pedir a Pode, nacionalidade. não tem problema nenhum. Sim, que entra naquela questão que eu perguntei, né? Se de repente não foi o português que registrou, né? Sim. Tem a possibilidade. Tem É preciso dar uma olhadinha no documento e tudo mais, né? Que de repente pode ter Sim. alguma coisa. Sim, só que aí envolve uma questão, ela tem que preparar, antes de fazer a nacionalidade, ela vai ter que preparar a verbação desse casamento aqui em Portugal, no registro da mãe dela. Ok. Porque uma coisa muito interessante, o registro de nascimento português, eu costumo dizer que parece um registro de imóveis no Brasil. Porque ele, no registro de nascimento de um português, vem tudo o que acontece na vida civil dele. Então, casou, se divorciou, casou de novo, tudo isso está lá. É como se fosse a nossa certidão de inteiro teor. Sim. Raramente a gente pede uma certidão de inteiro teor. Né? Geralmente a gente pede aquela certidão simples, que não tem muitos detalhes. Sim. Já a portuguesa não, ela é muito detalhada e ela tem uma ordem cronológica que é respeitada e tem que ser respeitada aqui pela lei. Não pode, por exemplo, uma pessoa se casar e dizer, não vou transcrever meu casamento em Portugal. Tem que transcrever. Ok. Senão nem adianta, né? Então, pelo que eu percebo, os primeiros passos para poder tirar a certidão é verificar se você tem a possibilidade ou não, depois fazer a busca dos documentos, juntar os documentos, ver se precisa fazer alguma mudança de nome ou não, se precisa fazer alguma busca no documento do português ou não. E depois, se no caso for o neto, tem que verificar o que você tem disponível para poder provar que você tem um vínculo ou não. Então, depois de juntar todo esse documento, que aí entra a parte que é de dar entrada, né, e depois esperar o processo ser aprovado ou não. Então, basicamente, é isso. Sim, quem não tem condições de pagar um advogado aqui em Portugal, eu sugiro que vá ao consulado de Portugal mais próximo da sua casa e faça essas perguntas para saber qual é a documentação certa. Os documentos exigidos no consulado são diferentes de quem está aqui trabalhando diretamente com nacionalidade. Okay. Então, é tudo muito específico no consulado, é diferente. Okay. Então, não faça baseado em informações da internet. Vá ao consulado para se informar. Agora, quem quiser fazer com um advogado aqui em Portugal, também é um ótimo caminho. Sim, e temos aí, né, a doutora Ana Paula, ela mora aqui em Portugal, né, ela é brasileira, portuguesa também, né, agora, mas é brasileira. Mas ela também atende pela internet, então se no seu caso você ainda está no Brasil e pronto, quer saber mais, quer dar entrada, não sabe como fazer, entre em contato com ela, eu vou deixar aqui embaixo todas as informações, pode também me mandar um e-mail que eu encaminho para ela, para poder tirar dúvida, para poder perguntar se de repente se o seu caso se encaixa ou não encaixa. E pronto, ela é assim, ó, ela tá sempre disponível, é uma ótima profissional, eu super recomendo. Então se você de repente quer fazer uma coisa mais segura, não quer fazer baseado no que as pessoas falam, até porque varia muito, como a gente falou, né? Cada caso é um caso, é muito específico, então uma pessoa que tá acostumada a trabalhar com aquilo no dia a dia é diferente do que você passar horas e horas na internet, mesmo assim pode ser que nem consiga aí a resposta verdadeira que te ajude, né? Então, se você quiser, ela tá aí disponível. Também tem aí o Instagram dela, vou deixar também aqui na tela. Se quiserem também acompanhar lá ela também mostra os processos que ela já fez. Inclusive, ela já fez várias pessoas, né? Tem não só brasileira, ela trabalha com várias outras nacionalidades que querem a cidadania portuguesa. Então, de repente, se o seu caso aí você tá me vendo, de repente não é brasileiro, né? Mas sei lá, por acaso fala português, eu também tenho alguma audiência aí dos países africanos que falam português, então só entrar em contato com ela. E é isso, doutora Ana Paula, muito obrigada aí pela participação. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Espero ter sido clara. Desculpa, não ouvi. Espero ter sido clara. Sim, foi. Sim, foi. Se a gente fosse entrar em cada detalhe, a gente não ia sair daqui hoje, né? Então foi o que eu falei pra ela, pra gente resumir tudo de uma maneira geral pra vocês entenderem. Mas maiores detalhes pro seu caso é mesmo entrar em contato com ela, tá bom? Muito obrigada, doutora Ana Paula, um beijinho. Obrigada. Beijinho. Obrigada, tchau.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Eu adorei. Quero agradecer novamente a doutora Ana Paula pela disponibilidade de ter falado aqui com a gente, ter falado aqui no canal, de ter, respondido aí muitas dúvidas de muitas pessoas, sobre a cidadania portuguesa. E como eu já falei mais uma vez, se você tiver interesse de entrar em contato com ela, explicar a sua situação para saber como proceder, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. É só você dizer que veio aqui pela Natália, do Turismóloga pelo Mundo. Tá bom? Então é isso, gente. Não esqueça do joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajudar esse canal a crescer, que é muito importante pra mim, tá bom? Um grande beijinho pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!